Oi galera, tudo bem? Então agora a aula de gramática, né? E assim, depois do livro 1 de gramática, das aulas 1, 2, 3 e 4, tem a parte de entendimento do texto. Tem 3 aulinhas. Então antes de irmos para o livro 2 de gramática, eu espero entrar ao vivo, né? Pelo Hangout, sexta-feira que vem. Agora eu vou fazer a parte do entendimento do texto, são as 3 aulinhas. E eu vou tentar fazer vídeos fragmentados para que eu possa subi-los para o plural. Tá ok? Então aqui vamos fazer a página 212, né? Aula 1. Vamos fazer a aula 2, 214 e a aula 3, 216. Mas isso aqui é entendimento do texto. Então vou dar uns toques para vocês. Tá bem? É bem tranquilo. Isso aí também vai ajudar para que vocês se saiam bem no simulado de logo mais, beleza? Qualquer dúvida estou à disposição, né, no e-mail, no WhatsApp, em qualquer rede social, enfim, no plural também, entre em contato comigo, beleza? Então, apreensão de sentido. Lembra que eu falei para vocês na aula passada a diferença entre apreender e compreender? Apreender, você vai o quê? Absorver a mensagem que o texto passa. Então você vai fazer a interpretação de maneira adequada, né? Ou seja, localizando as informações daquele texto. Enquanto compreender, que nós vamos ver na outra aula, na aula 2 de entendimento do texto, você tem que ter um pré-conhecimento, né? Você tem que linkar aquilo que o texto está falando, aquilo que você já sabe. Mas só que aprender significa o que então? Captar os significados inscritos na superfície textual. Ou seja, ter aquela sacada, aquele feeling para você conseguir interpretar o texto, né? Através do que ele está dizendo, através do domínio que você tem do código, né? Do código linguístico, você domina a língua portuguesa, não é isso? Reconhecer o sentido de uma parte de texto, reconhecer que o sentido de uma parte do texto depende do contexto. Ou seja, você sabe que vai pegar uma parte isolada do texto e vai chegar a uma conclusão, né? Tudo depende de um contexto. Isso aí, por exemplo, a ironia, a figura de linguagem que é a ironia. Se eu não souber do contexto, não caracteriza a ironia. Então a ironia, ela será caracterizada justamente pelo contexto, porque senão não tem nenhum significado, né? No sentido de figura de linguagem, por exemplo. É importante você compreender, estar a par do contexto do texto, para que você chegue a uma conclusão, né? Para que você apreenda, né? Saber fazer uma paráfrase do texto, o que equivale a explicar o que foi lido com suas próprias palavras, né? Então, obviamente que na hora do Enem, por exemplo, você não vai ficar falando alto que você está lendo, mas você vai ler os parágrafos e chegar a uma conclusão na sua mente, parafraseando, né? Fazendo um resuminho, né? Através do tópico frasal daquilo que aquele parágrafo está dizendo. Daí você junta os parágrafos e você chega a uma conclusão. Você tem uma mensagem formada na mente. Fica mais fácil para você interpretar o texto. Daí aqui tem um exercício da FUVEST que é o seguinte. A essência da história democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes, e assim a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa
a mais livre e a difusão desses conhecimentos a mais completa em termos que os tornem acessíveis a todos. Então é o seguinte, vamos lá, estou aqui no exercício 1 da página 212, para quem está chegando agora, página 212. Daí assim, esse é um texto do Anísio Teixeira, né, que fala de educação. Deixa eu tentar subir um pouquinho aqui. Que fala de educação. De acordo com o texto, a sociedade será democrática quando? Quando a sociedade será democrática? Sem nenhum tipo de autoritarismo. Né? A sociedade com direitos, com deveres também, sem nenhuma parte dela ser beneficiada de maneira que a outra seja injustiçada. Quando isso acontece, conforme o texto. Então aqui está falando o quê? Que a essência da teoria democrática, que o Anísio Teixeira fala, é a supressão de qualquer imposição de classe, né? Isto é, são problemas solucionáveis pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública. Daí, de acordo com o texto, a sociedade será democrática quando a sua base for a educação sólida do povo, realizada por meio da ampla difusão do conhecimento. Então aqui a alternativa A fala que a base, né, a base para o quê? Para uma essência de teoria democrática, a base é uma educação sólida, né? Porque daí ocorre o quê? Uma ampla difusão de conhecimento. Porque a partir do momento que todos, né, pesquisam, todos conhecem, todos sabem, todos fogem da ignorância, fica mais fácil para ter uma sociedade democrática, né, através do conhecimento. E o conhecimento se dá, nós sabemos, através da educação. Só que uma educação sólida. É isso que o Anísio Teixeira fala? Segura essa, que essa é bem provável. B. A parcela do público que detém acesso ao conhecimento científico e político passar a controlar a opinião pública. Então, olha, só quem tem acesso ao conhecimento científico e político pode controlar a opinião pública? Obviamente que não. Justamente nós temos o que? A sociedade ela tem que o quê? Requerer que todos tenham acesso ao conhecimento científico e político através da educação, né? Então a educação ela deve ser sólida, conforme o Anísio Teixeira fala, justamente para você ter um conhecimento científico e político. Então a B ela vai de encontro, a B não é. A alternativa C. A opinião pública que detém acesso ao conhecimento científico e político passar a controlar a opinião pública não é, já falei. C. A opinião pública se formar com base tanto no respeito às crenças religiosas de todos, quanto no conhecimento científico. Olha, você não pode ter como base a crença religiosa, porque cada um tem a sua. Então isso aí não é democracia, né? Foge totalmente do que o texto fala, porque ele fala o quê? É a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos, sociais, são solucionáveis pela educação. Então acabar com isso. Então existe a democracia justamente porque cada um tem um pensamento, cada um costuma acreditar, buscar desenvolver aquilo que acredita, inclusive na sua crença, na sua religião, conforme Anísio Teixeira. D. A desigualdade econômica for eliminada, criando-se assim a condição necessária para que o povo seja livremente educado. Veja bem, aqui fala, desigualdade econômica for eliminada, criando-se assim a condição necessária
para que o povo seja livremente educado. Essa poderia confundir, porque é um texto bonito, é um parágrafo bonito, politicamente correto. Só que isso aqui não está dizendo nada. É óbvio que a desigualdade econômica ela deve ser eliminada. Só que o texto ele é claro quando fala como essa desigualdade econômica deve ser eliminada, através de uma educação sólida, que você adquire conhecimento. Por isso até agora a alternativa A D poderia confundir, mas ela é superficial, ela não diz nada. Ela não diz, por exemplo, o que o texto está dizendo. E a alternativa é a propriedade dos meios de comunicação e difusão do conhecimento se tornar pública. Olha aqui, a alternativa E usou a palavra difusão justamente para você associar ao texto e cair nessa pegadinha. Mas não é. A propriedade dos meios de comunicação e difusão do conhecimento se tornar pública. Isso aqui não tem nada a ver com educação. Até porque os meios de comunicação eles podem ser totalmente partidários, né? Seguir um segmento e defender só aquilo, e a gente tem visto muito isso na mídia. Portanto, é a alternativa A, beleza? Acompanhando aí todos vocês, eu quero feedback depois, gente. Todo mundo aí? João, Pedro, Bruno, Derek, Marco. Galera, agora uma questão do Enem, A2, eu tenho um poema aqui, olha que interessante. E esse poema, ele fala assim, ainda na página 212, o sedutor médio. O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. Luiz Fernando Veríssimo. Aqui ele fala, vamos juntar nossas rendas, expectativas de vida, ter 2 ou 3 filhos e ser meio felizes. Quem quer ser meio feliz, né? A gente quer ser feliz por inteiro. Obviamente. É óbvio isso, né? É um conhecimento que a gente tem, a gente quer ser feliz por inteiro. No poema, o sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. 3 primeiros versos, vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida. Aqui fala de viver mais. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que eles poderiam viver mais. Aqui não tem o sentido de viver mais. Ter 2, 3 filhos e ser meio feliz. Juntar nossas rendas e expectativas de vida. Rendas e expectativas de vida. Aqui eu não estou falando de viver da idade. Estou falando de aproveitar aquilo que eles têm através da situação econômica, né? Aqui fala nossas rendas. Então não é a alternativa A. B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Então tem uma ironia? Obviamente que tem uma ironia. Você entendeu essa sacada? Você entendeu essa apreensão que se dá através de um contexto? O cara está sendo irônico, porque ele fala assim, ó, o sedutor médio é o título, o sedutor médio, mediano, e aqui ele fala assim, ó, ser meio felizes. Obviamente que é uma ironia, ninguém quer ser meio feliz. Que tal, hein? Que tal, vamos casar? Vamos estudar, não vamos nos formar, passar no Enem, nem pensar. Engravida logo aí, vamos casar e ser meio felizes. Junta o seu meio salário com o meu, dá 1000zão, e vamos ser meio felizes, com 2 ou 3 filhos. É uma ironia, até agora a alternativa B é a verdadeira, sacou?
A C, no verso ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Óbvio que meio seria sinônimo de metade aí. Metade feliz, metade não. Mas não está falando do só o marido ser feliz ou só a esposa ser feliz, né? Está falando de não ser feliz por inteiro. Não é a alternativa C. D. Os dois primeiros versos, em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Não foi dito isso. Até o poema é muito curto, ele poderia ter, ter dito isso, mas não foi o que a mensagem que foi passada, de um golpe, né? Um golpe aí na mulher, não foi falado isso. E no título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto, inábil, né? Em termos de conquistas amorosas. Nenhum momento falou aí da questão do desinteresse ao sexo oposto, fala de desinteresse pelo outro. Pelo contrário, quem ama cuida, e aí está sendo irônico quando fala de juntar rendas e ser meio feliz. A gente quer trabalhar, tem uma profissão, quero que ela trabalhe, tem uma profissão, a gente quer ser feliz por inteiro, justamente porque eu aprecio o outro. Aqui não tem nada a ver com isso, portanto, alternativa B. E 3, os textos abaixo relacionam-se a momentos distintos da nossa história. Vamos ver. A integração regional é um instrumento fundamental para que o número cada vez maior de países possa melhorar a sua inserção no mundo globalizado, já que eleva o seu nível de competitividade, aumenta as trocas comerciais, permite o aumento da produtividade, cria condições para maior crescimento econômico e favorece o aprofundamento dos processos democráticos. A integração regional e a globalização surgem assim como processos complementares e vantajosos. Tá. Declaração de Porto. Agora, o texto 2 de Vladimir Pomar, que fala na Era Vargas, a modernização conservadora. Veja bem, um considerável número de mercadorias passou a ser produzido no Brasil, substituindo o que não era possível ou era muito caro importar. Foi assim que a crise econômica mundial e o encarecimento das importações levaram o governo Vargas a criar as bases para o crescimento industrial brasileiro. É correto afirmar que as políticas econômicas mencionadas nos textos são iguais ou diferentes? Primeiramente, eu tenho que perceber, através da apreensão, que são textos com posições diferentes, né? Olha só, no que concerne a política, são textos diferentes. Por quê? O primeiro, ele fala da integração regional, que é um instrumento fundamental para um número cada vez maior de países, eleva o nível de competitividade e aumenta as trocas comerciais. O texto B, ele fala do número de mercadorias, um considerável número de mercadorias passou a ser produzido no Brasil, substituindo o que não era possível ou era muito caro importar. Foi assim que a crise econômica mundial e o encarecimento das importações levaram o governo Vargas a criar as bases para o crescimento industrial brasileiro, sem essa troca comercial com outros países. Então aqui os textos são diferentes, porque o primeiro fala o quê? A questão central é a integração regional, a integração, enquanto o segundo texto fala o quê? Da substituição das importações através de um outro meio, né? Então, se eu for ver bem, analisa a alternativa C. Diferente, os textos são diferentes porque, para o primeiro texto, a questão central é a integração regional e, para o segundo, a política de substituição de importações.
né? Quando eu falo de integração, eu incluo aí métodos para o crescimento econômico daquele país. Quando eu falo de política de substituição de importações, eu vejo outro meio aí para o crescimento industrial brasileiro. O texto 2 fala: um considerável número de mercadorias passou a ser produzido no Brasil, substituindo o que não era possível ou era muito caro importar. Então foi substituído. Foi assim que a crise econômica mundial e o encarecimento das importações levaram o governo Vargas a criar bases para o crescimento industrial brasileiro. Substituir a importação, que ficou muito caro, criando outros métodos para o crescimento da indústria brasileira, né? Aqui fala, a alternativa A não é, embora fale que são opostas, pois no primeiro o centro das preocupações são as exportações, no segundo as importações. Não é importação no governo Vargas. B, semelhantes, já não é, porque os textos são diferentes, descarta essa. D, semelhantes, não são semelhantes. E a E, opostas, pois para o primeiro texto a globalização impede o aprofundamento democrático. E para o segundo, a globalização é geradora da crise econômica. Não, a dificuldade de importar gera a crise econômica, passando o país a trabalhar no seu interior, com seus próprios recursos, né? Portanto, a alternativa C. São diferentes, porque o primeiro, a questão central, é a integração regional, e o segundo, a política de substituição de importações. Tá ok? Eu vou parar aqui, depois eu vou continuar na página 214, compreensão de sentido. Beleza, galera? Já volto.